Boa tarde, meus irmãos. Com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez para, juntamente com vocês, fazermos a reflexão a partir do tema que nos foi proposto, que é a missão do homem inteligente na Terra. Eu vou iniciar a nossa reflexão de agora à tarde fazendo a leitura do trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo serve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus. A tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Meus irmãos, eu fiz aqui uma coletânea de informações que nos servirão de base para a gente refletir sobre esse texto que nos foi colocado pelo nosso irmão aí, Ferdinando. São vários usos que ao longo do tempo a humanidade tem feito dessa importante ferramenta que é a nossa inteligência, né? E eu vou citar alguns aqui para que a gente possa ir refletindo sobre o que nos foi colocado aí no texto pelo autor espiritual. O primeiro exemplo que eu vou citar aqui é a invenção das ferramentas na pré-história, né? O período paleolítico. Essas ferramentas permitiram a todos nós, o homem de um modo geral, evoluir muito, né? Interferir, né, na transformação do mundo ao seu redor. O homem foi possível ao homem, a partir da invenção dessas ferramentas, a construção de abrigos, né, moradias melhores, a caça e muitas outras coisas, a partir do uso dessas ferramentas, foram possíveis ao homem de interferir no meio em que ele vivia na época. Depois, ao longo do tempo, né, também em uma época muito remota, houve a invenção da roda, né, que a gente pode citar, né? Ainda não tem, assim como as ferramentas, uma atribuição exata de quem a descobriu, né? Há muita controvérsia em torno disso, mas pesquisas, né, que são feitas em cerâmicas que foram encontradas em escavações arqueológicas datam a descoberta da roda de 3.500 anos antes de Cristo, né?
Quanta coisa a construção, a invenção da roda não possibilitou a humanidade evoluir, né? Quantas outras descobertas, quantas outras invenções importantes que hoje já se tornaram bem comuns, não foram possibilitadas ao homem a partir da invenção da roda, né? Uma coisa que a gente pode citar que é muito comum hoje em dia, que evoluiu das carruagens, das carroças do passado, são os automóveis, né? Tratores e tantos outros equipamentos que foram construídos a partir da descoberta da roda, né? Dessa importante descoberta. Depois nós tivemos aí, a gente pode citar a descoberta do telefone, né? Que aconteceu em 1876 por Alexander Graham Bell. Apresentou hoje, na época, o inventor, a base do que seria o telefone que a gente usa já há muito tempo aqui. E que hoje evoluiu, né? Que hoje evoluiu para os famosos smartphones, que hoje nos servem no dia a dia para muita coisa, dos quais a gente não se separa praticamente, né? Sobretudo agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eles têm sido uma ferramenta importante para que a gente continue se comunicando, para que a gente continue convivendo com algumas pessoas das quais a gente está distante por conta do isolamento social. E é importante dizer, né, que os smartphones, os chamados telefones inteligentes, hoje já estão evoluindo para outros equipamentos, né? Já há muita coisa nova que, a partir da descoberta e da evolução desse equipamento, do telefone, já tem surgido muita coisa nova, né? Provavelmente os smartphones serão substituídos por coisas bem mais sofisticadas. Com certeza esse é um bom uso. Esses que eu citei são bons usos que o homem tem feito dessa inteligência que Deus nos deu, né? Que Deus nos proporcionou, nos entregou como uma ferramenta, como a nossa enxada. Uma outra invenção que eu acho que é importante também citar é a descoberta da lâmpada elétrica, né? Que permitiu que o homem saísse da escuridão, da luz de velas, né? Do uso do fogo, das lamparinas, né? Essa evolução também foi muito importante para a humanidade. E a partir da energia elétrica, da descoberta da luz elétrica, nós conseguimos avançar muito em nosso planeta. Conseguimos crescer, conseguimos trazer vida mais digna a muitos seres humanos em todo o planeta, né? Com certeza essa é outra descoberta que já evoluiu bastante, né? A gente já cresceu muito, a humanidade criou muita coisa a partir também da descoberta da eletricidade, e isso possibilitou para todos nós, para a humanidade de um modo geral, viver mais dignamente, criar melhores condições de vida para todo mundo que vive nesse planeta abençoado que Deus nos deu. Mas nós não podemos, apesar de todas essas descobertas e de tantas outras que eu não vou citar aqui para não me alongar, nós não podemos esquecer, é muito importante que a gente lembre sempre que, apesar das boas descobertas, das coisas que nós descobrimos que foram importantes para a nossa evolução espiritual e humana aqui no planeta, infelizmente, lamentavelmente, nós também fizemos mau uso dessa inteligência, dessa importante ferramenta que nos foi colocada por Deus para nos ajudar e para que nós pudéssemos ajudar os nossos irmãos também a evoluir, aqueles que estão um pouco mais atrasados. Quanta coisa boa poderia ter sido construída ainda se nós nos tivéssemos mantido no bom caminho, né? Se nós tivéssemos conseguido cumprir com a vontade de nosso Pai, que era fazer bom uso sempre dessa importante ferramenta que é a nossa inteligência. Quanta coisa boa nós já não teríamos criado, quanta coisa boa não já teria proporcionado a todo o planeta vida melhor e um planeta muito melhor de se viver do que o que nós temos hoje. Infelizmente, a nossa evolução também trouxe, a evolução da nossa inteligência também permitiu que o homem fizesse mau uso dessa ferramenta. É lamentável, mas é verdade. Deus nos deu a oportunidade de ter essa ferramenta para crescer e, infelizmente, alguns de nós temos usado muito mal essa ferramenta, inclusive para ferir, para maltratar o nosso próximo, né? Um exemplo disso que a gente pode citar, importante que a gente cite para que a gente enxergue, né,
Qual é o uso que nós temos feito da nossa inteligência? São as incontáveis máquinas de guerra e armas de destruição em massa que foram construídas, que ainda hoje são construídas ao longo do tempo, para dizimar países, para dizimar vidas, para produzir o mal, para atingir o nosso próximo, né? Quem de nós, né, não lembra das grandes guerras mundiais que assolaram o planeta, que tiraram a vida de milhões de pessoas, né, que maltrataram e que causaram trauma a inúmeras pessoas que hoje ainda vivem, né? Quem de nós já não viu, não presenciou, os mais idosos, e quem de nós já não viu as imagens, né, terríveis desse sombrio passado da humanidade? A inteligência que nos foi dada como ferramenta sublime de construção do bem, sendo usada para dizimar, para matar, para destruir a criação e fazer com que o nosso Criador se entristeça conosco, né? Muito triste ver tudo isso. O Holocausto, né, que levou incontáveis vidas, né, milhões de vidas, seres humanos foram mortos pela maldade humana, né? Pelo mau uso dessa inteligência, por simplesmente não querermos conviver com os nossos irmãos, né? Com os diferentes de nós, né? A nossa inteligência que discrimina, que trata mal, que repudia o diferente, né? Aquilo que não é igual, aquilo que não nos agrada. A inteligência a serviço da produção do mal. É muito triste enxergar que ao longo desse tempo, apesar de todos os avanços, e aqui eu não quero fazer nenhuma fala triste em relação a isso, apenas lamentar que a gente tenha entre nós, né, ou até mesmo em nós, alguns sentimentos que nos levam a um mau uso, né, dessa ferramenta importante que é a nossa inteligência, né? E nós gastamos o nosso tempo às vezes para produzir algo que não agrada a Deus com essa inteligência sublime que Deus nos entregou, né? É muito triste que a humanidade precise se servir, né, de produzir o mal, né, para que possa, no entendimento de alguns, evoluir, né? Na verdade estão se enganando, né? Na verdade estamos nos enganando, achando que em momento algum não seremos cobrados. Muita gente acha que não existe, né, essa cobrança e que ela não acontece. Mas infelizmente, também ao longo do tempo, nós temos sofrido pela produção desse mal, né? A produção desse mal produz também um resultado, né? Apesar de tudo de ruim, de triste que já aconteceu ao longo do tempo, muita coisa melhorou no planeta também, apesar dessa tristeza, né? Desse mau uso dessas ferramentas, né, de guerra, né, que tiraram tantas vidas. Também muita coisa a sabedoria divina usou para fazer com que a humanidade evoluísse, para ajudar a todos nós a ter uma vida melhor. A inteligência voltada para a maldade, para a ganância humana, ela cada dia se renova, né? A gente vai trazendo aqui para a nossa realidade de hoje. Nós estamos hoje aqui cumprindo um isolamento social, né, que está sendo imposto a nós por um inimigo invisível, né, que está aqui nos obrigando a nos mantermos isolados de nossos irmãos. É a única ferramenta que nós temos hoje para nos proteger, né, dessa contaminação indiscriminada do vírus, e que nós hoje temos usado, muitos de nós têm usado essa ferramenta importante para buscar a cura, né? Para buscar a cura, que é a única coisa que a gente pode fazer, né? Os cientistas estão aí em vários países do planeta correndo contra o tempo, buscando uma cura, para que a gente possa sair dessa tempestade e que nós possamos melhorar, que nós possamos voltar a um normal que na minha leitura não existirá mais, né? Estamos sendo forçados inclusive a rever muito do que nós vínhamos fazendo, né, com esse isolamento social. Quanta coisa na nossa vida não mudou a partir da pandemia, né? Quanta coisa não mudará ainda, né, a partir dessa pandemia. Como será depois de tudo isso, né? A partir da descoberta de uma cura,
né? Qual será o novo inimigo que vai surgir? A gente fica refletindo, né? Qual é o uso que a gente tem feito da nossa inteligência agora, nesse momento, né? Quando a gente olha as notícias e vê as pessoas, uma parte delas, buscando trazer informações importantes, promovendo o bem, pedindo às pessoas que fiquem em casa e se protejam e se resguardem, enquanto outras, com o uso da mesma inteligência, fazem exatamente o contrário. Promovem o caos, promovem o não cumprimento das medidas sanitárias que são propostas pelas autoridades, né? Fazem exatamente o oposto. Produzem com a inteligência que têm notícias falsas na internet, reproduzem essas notícias, compartilham. Essa também é uma forma equivocada e muito triste de fazer uso dessa importante ferramenta que é a nossa inteligência. Precisamos refletir todos os dias qual é a função verdadeira dessa inteligência que Deus nos deu. Estamos fazendo bom uso da nossa inteligência? Ela está sendo usada para o bem, para produzir o amor ao próximo, para reproduzir boas ações, para reproduzir bons exemplos? É isso que a gente tem feito? Precisamos colocar em prática, né? Essa ferramenta precisa funcionar para o bem, para o objetivo que Deus criou ela e nos disponibilizou. Então, que nós possamos, meus irmãos, refletir no dia de hoje sobre essa importante ferramenta que foi colocada em nossas mãos. Que nós possamos também não tirar da nossa memória o mau uso que ao longo do tempo o homem tem feito dessa inteligência. É importante que a gente tenha essa lembrança. É importante que a gente reveja esses acontecimentos do passado para que eles nos ajudem e sejam ferramentas para que a gente não volte a errar, para que a humanidade não volte a errar. Quanto ódio tem sido derramado em nosso planeta ao longo do tempo, nesses últimos tempos, para ser mais preciso, quanto ódio tem produzido tanta maldade, né? Tanta coisa ruim tem acontecido com esse ódio que se propaga por todos os lados. E a nossa inteligência está sendo usada para reproduzir esse ódio, para potencializar esse ódio. Infelizmente, muita gente tem feito esse uso equivocado da inteligência para promover esse ódio, para fazer com que ele se propague, para fugirmos daquilo que é o projeto de Jesus nas nossas vidas. O projeto que Deus nos colocou e a finalidade que Ele nos colocou aqui nesse planeta de provas e expiações. O homem abusa da inteligência, diz o nosso autor espiritual, né? Assim como de todas as outras faculdades, e entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma deu. Hoje, meus irmãos, a humanidade está assombrada, né, com esse inimigo quase completamente desconhecido. Estamos todos apavorados, medo de sair na rua, medo de ir ao supermercado, medo de tanta coisa. E ele já ceifou muitas vidas, ele já tirou muitas vidas, né? Ao longo desse tempo que nós estamos em isolamento, ele já tirou milhares de vidas pelo planeta e continua avançando. Apesar da corrida, né, dos cientistas para que uma cura seja descoberta, né, o bom uso da inteligência do homem, ele continua tirando vidas, né, principalmente daqueles que não têm seguido as orientações que são passadas pelas autoridades sanitárias. Importante lembrar que tem sempre aqueles que podem e aqueles que não têm como seguir essas orientações e permanecer em isolamento. E a gente precisa entender isso também, né? Tem aquelas pessoas que precisam estar trabalhando e têm a necessidade, que são parte daqueles grupos de pessoas que pertencem que trabalham em serviços essenciais e que precisam continuar trabalhando. Mas é importante dizer também que nós, que temos uma condição mínima de permanecer em isolamento, que façamos, né? Que façamos pelo bem de todos nós, pelo bem da humanidade. A solução é o que muitos estão fazendo em muitos países, né? A gente fica pensando, muitos países estão buscando a solução, que é a cura, que é o bom uso dessa inteligência, e buscando permanecer em isolamento, que é a ferramenta mais eficiente até agora, desde que o vírus foi descoberto e que começou a se propagar. É a única coisa que tem feito a diferença para que nós possamos permanecer seguros e protegidos durante essa pandemia. É claro que muito tem se dito aí por especialistas que têm estudado a evolução da doença,
que todos nós acabaremos nos contagiando com esse vírus. A grande vantagem do isolamento, né, a importância do isolamento social, é que a gente, em permanecendo isolados, nem todos nós seremos contaminados ao mesmo tempo. Então, as autoridades e os serviços de saúde terão tempo hábil para socorrer a todos, né? Diferente que de países que a gente já assistiu aí o exemplo, né? Viu na TV o exemplo de países que não seguiram esse isolamento social e que hoje estão aí com o seu serviço de saúde, o serviço funerário em colapso. Isso também é importante que a gente entenda como um mau uso da inteligência, né? Que a gente entenda que não cumprir essas regras, que não seguir essas orientações, é também um mau uso da inteligência. E digo isso porque a inteligência que fez com que as autoridades sanitárias chegassem à conclusão, através da orientação de especialistas, que nós precisávamos e tínhamos que fazer o isolamento social como forma de nos proteger do vírus, ela é o exemplo do bom uso dessa inteligência que Deus nos deu. E é um exemplo do mau uso da inteligência nós não seguirmos essas orientações e, pelo contrário, como tem feito algumas pessoas, estarem propagando o discurso e a fala de que as pessoas não precisam ficar isoladas. Os exemplos estão aí, a cada dia aumentam, de pessoas que estão perdendo a vida, lamentavelmente, ou que estão adoecendo, ou que estão contaminando outras pessoas com essa fala de não obedecer às orientações das autoridades sanitárias, dos cientistas, das pessoas que estão debruçadas em cima da descoberta da cura e do entendimento de onde afeta essa doença e de que forma ela vai afetar ainda os seres humanos no planeta. Eu resolvi falar disso porque é a coisa mais atual que nós estamos tendo que lidar, né? É o acontecimento mais atual e é o exemplo mais prático que nós podemos ter, né, para o bom uso e para o mau uso da nossa inteligência, né? Enquanto muitos de nós, por exemplo, está aqui hoje reunido fazendo reflexão sobre temas importantes do Evangelho de Jesus e tentando propagar a palavra dele e a sua mensagem amorosa, muitos outros estão fazendo o contrário, né? Infelizmente, é importante que a gente faça essa reflexão e essa constatação de que a humanidade tem muito ainda a evoluir, mas também não podemos esquecer que, apesar de tudo isso e todas essas coisas tristes que a gente ainda tem que assistir em nosso planeta, com certeza absoluta, nós, a humanidade, já evoluímos muito e já fizemos um excelente uso dessa importante ferramenta que Deus nos deu ao longo do tempo. É claro que a gente continua errando e a gente continua precisando melhorar. Todo dia é dia da gente tentar melhorar. E eu termino aqui essa reflexão aproveitando para dizer a vocês que, para mim e para muitos de nós, é importante que durante esse isolamento social nós usemos esse momento que nós estamos passando isolados para a gente estudar mais, para a gente refletir mais sobre quem nós somos, sobre de que forma nós temos contribuído com a humanidade, com os nossos irmãos, com a nossa família, refletir como está sendo a convivência, a nossa convivência com os que estão ao nosso redor, que hoje estão mais próximos, com certeza muito mais próximos pelo isolamento social, que nós possamos refletir de que forma nós temos usado a nossa inteligência para ajudar os nossos familiares, os nossos entes queridos a também evoluir. Será que nós estamos nos relacionando bem? Quais são as coisas que nós precisamos melhorar? Quais são as questões de relacionamento que nós temos que resolver para a gente avançar, né? Quanto a gente precisa aprender ainda, estudar ainda, para que nós possamos evoluir e fazer um bom uso que o nosso Criador, nosso Pai, espera que façamos da nossa inteligência, dessa sublime ferramenta que Ele nos entregou. Que Deus nosso Senhor possa nos abençoar nessa tarde, que Ele possa iluminar o nosso pensamento e a nossa inteligência, para que nós possamos sempre estar fazendo bom uso dessa importante ferramenta em favor de nossos irmãos e da criação que Deus deixou aqui em nossas mãos.
Fiquem em paz, que Deus nosso Senhor nos abençoe. Muito obrigado e um abraço a todos.